Começamos muito bem o nosso encontro com esse pupurri, 20 minutos de música sem nenhum intervalo para você poder curtir, ouvir, cantar, dançar, matar saudade. Eu percebi que até a Maiara não ficou parada, o Ronaldo começou também a bater o pezinho. Quando começou a cantar a música do Village People, o YMCA, o Ronaldo chegou até a ameaçar ia levantar para dançar. Mas aí o Ronaldo decidiu, acho que ele ficou um pouco meio cabreiro, olhou assim e falou, rapaz, matou saudade, né? Os velhos tempos. Então o pupurri é sempre muito bom para poder levantar o astral, já nos embalos de sábado à noite, e também para poder pôr um pouco de fim, né, a essa tristeza, a esse clima de ódio que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo. Então é necessário, né, que haja muita paz, que haja muita alegria nos corações. Falando nessa questão de ódio, falando aí nessa questão que a gente está vivendo, lamentavelmente, né, hoje se fala muito dessa tragédia que foi esse assassinato no Carrefour, mas eu acho que o brasileiro, né, principalmente o brasileiro, nós precisamos fazer uma introspectiva, precisamos repensar o nosso papel, precisamos repensar a nossa postura, precisamos rever nossos conceitos, acabar com essa divisão que está no país, que infelizmente essa divisão, né, ela vem sendo patrocinada, infelizmente, pelos políticos. Eu acho que, independentemente da cor, da raça, da religião, do time, seja lá o que for, nós somos um povo, nós somos uma raça, nós somos uma nação, nós somos, né, brasileiros, e precisamos compreender que para eles é bom que o povo esteja desunido. Mas para o povo é muito ruim, né, essa situação. Eu lembro que lá na Bíblia, em Gênesis, quando estava sendo construída a Torre de Babel, Deus falou uma coisa assim que chama muita atenção. Ali ele conversando com o conselho dele, né, ele diz assim, olha, o povo, né, fala uma só língua. O povo fala uma só língua. Então, nada lhe será impossível. Isso foi o que Deus, quando Deus viu aquela loucura que estava sendo, aquela construção daquela torre de Babel, que eles queriam chegar até o céu, então Deus disse, o povo fala uma só língua. Então, nada lhe será impossível. Aí ele diz, olha, desçamos e confundamos a língua, né? Confundamos os homens, para que esse projeto que eles estão, essa loucura, né, não tenha ou não consiga ser feito, ou não ia nem chegar ao céu, lógico, mas ia chegar uma boa parte. E aí houve a confusão de línguas, e na confusão, aí um pedia pedra, outro trazia areia, um pedia cimento, vinha água. Então, na divisão, o povo acabou, né, aquele projeto acabou sendo desfeito. Ou seja, isso mostra o quanto, até Deus observou o quanto é importante a união, falar uma só língua, puxar para o mesmo lado. Mesmo que haja divergência, povo, mesmo que haja divergência, isso é importante, é salutar que a gente discorde um do outro, sim, mas que o propósito seja mantido. E também tem uma parte que o próprio Jesus fala uma coisa muito clara. Um reino dividido, ele não subsiste. Então, muitos reinos, né, babilônicos, romanos, vários reinos grandes, poderosos, foram desfeitos devido ao quê? A desunião, a discordância. Vários reinos terminaram devido ao quê? Por causa de guerra. Depois de já estarem bem fundamentados, começou a haver a divisão, os reinos foram terminando. Então, nós precisamos aprender que nós somos um só povo, é uma só nação. Não existe essa coisa de raça branca, raça negra. Existe raça humana. No final de tudo, todos vão para o mesmo lugar. Se do pó veio, para o pó terá que voltar. Não importa, não há distinção. A morte não está aí para preto, branco, para amarelo, para pardo, para ninguém. Seja o poder aquisitivo, não importa. Vai de qualquer jeito.
Muitos poderosos desse mundo hoje fazem parte de uma lembrança. Já não existem mais. Lutaram, até conseguiram, mas e o que fez? E o que fizeram? Né? Tá para outros. E aquilo que já foi feito da parte dele nem se lembra mais. O povo briga por uma questão, por prato de lentilha, né? Manjar. Então, eu lembro que quando a gente, no período de 1900, por aí assim, para a virada de 2000, muito se dizia, de 1000 passarás, mas 2000 não passarás. Esse aí, naquela época, era o que repercutia na nossa mente. Eu tinha até muito medo, quando chegou naquela parte de 1999, eu lembro que eu fiquei apavorado, e muita gente também, muita gente ficou apavorada, o mundo vai acabar, o mundo vai... E aí você vê que até os próprios religiosos em si, com medo de o mundo acabar, as pessoas entram, né, no frenesi, e aí você vê criação de túneis, né, para que as pessoas pudessem escapar do fim do mundo, e aí aquela compra desvairada do supermercado, os mantimentos, as pessoas não querem saber se os outros, né, vão ficar com falta. O importante é que ele esteja ali bem suprido as suas necessidades. Caso aconteça alguma coisa, o importante é que ele esteja bem, e o restante, né, que se dane. Então, o que acontece? Nessa questão sobre do fim do mundo, de que haveria e não passaria para 2000, a gente passou a ter um movimento chamado, para quem na época mais antigo vai lembrar, da Nova Era. Nós passamos a ter um movimento chamado Nova Era. Passou 2000, o mundo não acabou, e aí surgiu esse movimento Nova Era. E isso foi um inferno na nossa vida, o movimento Nova Era, um inferno. Por causa de quê? Porque começou aquela coisa que você teria que contar, ou quando você fosse ao supermercado, observar o código de barra. Você tinha que chegar e contar o código de barra. Se desse 666 nas somas, né, daqueles códigos de barra, aquele produto pertencia ao anticristo. Eu lembro muito claramente disso. Então, aí começou aquela coisa, olha, a gente vai no mercado, não vai no mercado, porque isso aqui é do anticristo, compra esse produto. Começou a se falar da Coca-Cola, virou uma coisa, um horror na nossa vida, porque aí você já ficava um pouco meio cabreiro, né? E aí começou a vir também aquelas coisas que pessoas tinham pacto, aquelas coisas todas. E isso causou uma guerra entre as religiões, entre a própria população, porque, né, você falava assim, pô, essa pessoa pertence então ao outro reino. A ignorância que a gente foi jogado, né? E a ignorância que nós estamos. Então, quando surgiu esse movimento Nova Era, teve uma época que todo mundo falava assim, olha, o mundo precisa de um líder universal. O mundo precisa de um líder universal. E aí, os evangélicos, como sempre, né, quando pegam uma situação dessa, já começou a falar que o mundo já estava logo sendo preparado para o anticristo. Que o anticristo ainda é muito, né, falado, muito mencionado. Então, quando começou esse movimento, olha, preste atenção no que está sendo falado, porque já estão preparando o caminho para o anticristo, porque já está se falando nele. Eu lembro que a situação foi tão severa que o Barack Obama, eu lembro claramente que a maioria dos evangélicos, muita gente aí achava que o próprio Barack Obama era o anticristo, porque era uma pessoa bem articulada, né, um cara que estava conseguindo ali, na sua fala, trazer uma certa harmonia, um cara da paz, bem eloquente. Então, o devaneio, essa loucura, né, do anticristo, começou a trazer um movimento e que a gente teria que, no caso, cercear algumas situações, né? E aí o que aconteceu? A gente ficava analisando, será que não é? Será que é o anticristo? Será que não é o anticristo? E depois eu fiquei, né, hoje analisando o mundo, infelizmente a gente tem que falar uma coisa, né, que você fala assim, pô, se eu falar isso, eu sei que vão falar que eu já estou com pacto com o maligno, né, que a gente pertence, igual a semana passada, que pertence ao comunismo, bem essas coisas aí, essas idiotices. Mas, de fato, o mundo precisa de um líder universal, precisa de um líder. E o Brasil está precisando de um líder que possa unir o povo. Infelizmente, o que está aí, ele não une, ele separa, né? Nós não temos um líder.
Estamos com um ditador no poder, um ditador. Por mais que a gente chegue e as pessoas discordem, porque lá em 2018, na campanha presidencial, o tema era segurança e combate o quê? A corrupção. Segurança, isso em 2018. E combate à corrupção. Em 2020 e em 2022 o tema vai ser outro. Saúde e emprego. Saúde e emprego. E o que está aí, né? O presidente que está aí foi eleito, lógico, pela ala conservadora, pela ala também, vamos botar, religiosa, evangélica, católica, porque também ninguém estava aguentando mais, em parte, o que estava acontecendo em termos de promiscuidade no Brasil. Foi isso também que fez com que esse movimento surgisse, alcançasse o êxito, porque começaram a confundir liberdade com libertinagem. Então, deu no que deu, o povo já cansado, porque em parte cansado, né? Porque em parte apoia, mas quando a coisa pegou um rumo e perdeu, aquilo saiu do controle, então, lógico, que aquele discurso de moralidade, de respeito à família, de um conservadorismo, aquilo ganhou um apoio no coração das pessoas. E aí, né, devido à circunstância que houve em 2018, acabamos elegendo. Eu também votei no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, votei em Ciro Gomes no primeiro e votei no presidente Jair Bolsonaro, lógico, em rejeição ao PT no segundo turno, acreditando que ele iria conseguir, lógico, unir as pessoas, porque se o cara é evangélico, se ele ou fala de Deus, o que você vai entender? Ele vai buscar um consenso, vai buscar unir, vai acabar com esse ódio que está aí. E o que a gente viu nesses últimos anos, nesses 2 anos? Fomentação do ódio, né? A gente começou a ver discursos só para um segmento mais evangélico, um movimento mais conservador, e esquecendo que o Brasil é um todo. O Brasil é um todo. Não pode existir esquerda e direita. Existe uma nação. Existe uma nação. E a outra parte, assim como foi também no PT. O PT, né, começou também com essa guerra na época com o PSDB, essa coisa do coxinha, essa coisa do mortadela, somos nós contra eles, agora é a Vera. Isso tudo criou no coração do povo esse ódio. A gente começou a ver os brasileiros se degladiando. Infelizmente, famílias foram desfeitas. Pessoas pararam de se falar em famílias por questões políticas. Agora, o cúmulo do absurdo, o cúmulo da ignorância de um ser humano. Deixar de falar com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos por causa de políticos. É uma coisa que você fala assim, gente, aonde o brasileiro está chegando, a que ponto? Eu quero que, lógico, né, a gente tem aí algumas preferências, mas primeiro vai ser a minha família, primeiro os meus amigos. Eu posso até discordar dele, mas vou respeitar a opinião deles. Mas não vou desfazer do meu amigo por causa de fulano, por causa de Beltrano. E muita gente passou a fazer isso. Saiu de grupo, acabou com um grupo de família, acabou com um grupo de uma porção de coisa, por causa de guerra política. Então, nós não temos um líder nacional que chegue e fale assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sou presidente, ou também vamos botar para o cargo de governador, eu sou um governador de todo. Tanto é que é só a gente observar o discurso do prefeito Marcelo Crivella. No desespero que ele está, você veja, o que é a religião, né? Essa capa que é a religião. O problema é que tem muita gente hoje que se esconde na religião. Veja bem, Crivella, fazendo a campanha dele, falando sobre essa questão de Deus, se chegando ao presidente, tá bom, até aí tranquilo. Mas você vê que ele fala para um segmento, ele fala para uma classe, que são os evangélicos. A outra está deixando de fora. O que isso está criando? Vai gerar uma revolta. O que ele faz? Anteontem, no discurso, ele sendo um bispo da Igreja Universal, um homem que prega a palavra de Deus, revoltado, ele chama o governador de São Paulo de viado, né? E diz que o governador de São Paulo é um vagabundo. Então, você fica pensando assim, meu Deus do céu, se ele, né, que deveria dar o exemplo por ser um bispo, por ser um pastor, por ser um homem de Deus, age dessa forma com preconceito, homofobia, né, um discurso desse, cheio de ódio, para cima de uma outra pessoa, de um governador, né,
Dória, que está fazendo lá o trabalho dele, se ele está assim, você imagina como que está a igreja por dentro, os membros da igreja. Por quê? Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Se ele, nesse discurso, disseminou que o governador de São Paulo é viado e vagabundo, e falou claramente, e ainda dá mole, porque sabe que o estudo que você fala está sendo gravado, está sendo filmado. Né? E depois, aí, de uma forma bem queria pedir desculpa, não é isso. Lógico que é isso. Não é isso não, eu estava no calor do discurso, eu estava revoltado. Não, a Bíblia diz que nós só falamos aquilo do que o nosso coração está cheio. Então, quando ele falou aquilo já estava dentro do coração dele. Ou seja, o ódio está dentro do coração. Por quê? Quando a gente se propõe, isso é que tem que ser muito bem avaliado pela gente, por nós seres humanos. Quando eu me proponho a combater um grupo que eu considero que ele é um risco, eu posso me tornar igual a ele. Né? A gente conhece vários casos de pessoas que no combate a certas situações se tornaram iguais ou até piores, porque aquilo absorveu demais. Ele não teve capacidade para chegar e fazer um trabalho nele mesmo, né? Para que ele pudesse ser, no caso, fazer uma depuração no coração. E aí se acabou sendo contaminado, e aquilo que ele combatia, ele acabou se tornando igual ou acabou se tornando pior. Haja vista aí a torcida do Vasco. Né? Você vê que era aquela coisa que tinha que brigar com a torcida do Flamengo, tinha que bater de frente com a torcida do Flamengo. Hoje a torcida do Vasco é tão agressiva ou tão violenta quanto a torcida do Flamengo. Né? Então, ou seja, quando eu me proponho, se eu não tiver um controle, uma maturidade, para combater certa situação, eu vou me tornar igual àquilo, ou até pior. Então, o que acontece? E é o que nós estamos vendo no Brasil. Aí, o que acontece? Isso aí está descambando, né? Você vê, a gente já está acostumando com essa, né, situação que aconteceu no supermercado Carrefour, que foi, né, essa agressão, esse assassinato desse... Eu não posso nem falar, né, de racismo, a gente não sabe se houve ofensas, vai ter que saber se houve ofensas à raça, mas, lógico, estão jogando que foi racismo porque o rapaz é negro, né? O rapaz é negro, mas acima de tudo é um ser humano. Se fosse branco ou preto, teria que ter a mesma repercussão. Porque é um ser humano, gente. Independente da cor, é um ser humano que foi espancado até a morte e diante da esposa. E o Mourão, você veja como é que as coisas são. O vice-presidente Mourão, que está postulando o cargo de presidente, já está se desassociando do Bolsonaro, ele falou, não, olha, esse caso aí, né, no Brasil não tem racismo. Olha a fala do Mourão, no Brasil não tem racismo. Ele falou que ele passou 2 anos, né, nos Estados Unidos e que lá tem racismo por causa daquela questão, né, do apartheid. Um grupo passa por um canto, outro grupo passa por outro, mas que no Brasil não tem racismo. Aí ele vai e fala o seguinte, por causa de quê? Porque o pessoal de cor, quando ele fala o pessoal de cor, está aí evidenciado o quê? O racismo. Por que não é a pessoa de cor? Por que não é a pessoa negra? Então, na própria fala dele, já tinha o quê? Um cunho racista. E que ele deveria, na hora também, porque o Mourão, né, se considera, e também dentro daquela, vou pegar aqui uma palavra que a gente não... mas aquela caterva que está ali, essa caterva, ele se sobressai em termos de realmente de inteligência. É o melhorzinho que tem ali é o Mourão. Mourão, né, ele sempre vem ali para apagar o incêndio. Aquela coisa que está ali, aquilo que a gente viu naquela reunião, aquela coisa, aquela treva absoluta, ele é um ponto de luz que tem ali. Mas ele, numa infelicidade, diz que não, era uma pessoa de cor. Então, nisso também já está o quê? Prefigurado o quê? O racismo. Porque não é uma pessoa de cor, é uma pessoa negra. Entendeu? E aí, o nosso presidente, lógico, não poderia deixar passar batido. Em nome de quem? Porque tudo que eles fazem é em nome de Jesus. Né? Não estou aqui querendo fazer advogado do maligno. Mas tudo que eles fazem é em nome de Jesus. Eles conseguem falar em nome de Jesus na maior da cara de pau, né? Falam tanta asneira. Eu às vezes fico perguntando, gente, como é que esses caras conseguem falar de Deus? O presidente chega e diz, olha, não, né? No Brasil tem coisa muito mais grave, né, do que o racismo. A questão da corrupção a ser combatido
Quer dizer, ele, ao invés de chegar e dar uma palavra, né, repudiando esse ato, porque o Bolsonaro, infelizmente, ele não está nem aí para as vidas, ele não está nem se importando. Daquela palavrinha que ele dá ali, não, são 156, 160 mil mortos, mas a economia, ela precisa andar. Não, eu lamento, todo mundo vai morrer daqui a um tempo, mas a economia não pode parar, né? O Brasil precisa seguir, por causa de quê? Porque ele precisa atender aos interesses dos grupos que o apoiou economicamente. E aí, né, ele, ao invés de vir falar alguma coisa sobre essa barbárie que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não, ele vem e fala, não, existem coisas mais importantes do que isso, né? No caso, que é a corrupção. Tá, tudo bem, mas é uma vida, cara. Dá uma palavra e diz que você repudia esse ato e que o brasileiro precisa acabar com esse ódio. Isso é um papel de um líder, de uma pessoa que se diz cristã, de um homem que tem Deus no coração. Quando não se tem, age dessa forma, age desse jeito. Mas eles, os evangélicos, eles cristãos, eu sei que depois eles vão ficar lá na página, né, falando que eu sou comunista, porque os evangélicos, querendo ou não, não todos, mas na sua maioria, hoje estão cheios de ódio igual o presidente. Ele conseguiu botar isso no coração deles. O argumento deles é sempre o seguinte: você é do PT, ou é comunista, é assim. Eles não conseguem mais raciocinar, eles não conseguem mais analisar, eles não conseguem mais, a mente deles está obliterada. Eles estão obtusos, né? Eles estão totalmente, como você pode falar, ignorantes ao caso. Quando a gente fala ignorante, por quê? Eles não aceitam, eles fecharam nesse pensamento e aí defendem essa tese. Você vê que para eles nós somos a plebe, o resto do mundo, e eles estão certos. Não aceitam nem argumentar. Esses dias eu estava observando que a gente fez aquela posta um vídeo aqui, jogamos lá na página, e aí eu usei um perfil, que é da Amanda Samanta, e aí botou nos grupos evangélicos. Tinha que ver qual foi as respostas para cima, né, da Amanda, que ela era comunista, de evangélico. Eu fiquei assim olhando, falei, meu Deus do céu, que ela é comunista, que ela é PT, que faz parte com o diabo, e que está totalmente errada, e que tem que ser assim mesmo. Eu falei, gente, só que eles, né, não estou aqui me exaltando, jamais isso, mas estavam pensando que quem estava conversando com eles era a Amanda, mas não era a Amanda que estava conversando, quem estava conversando com eles era eu. Então a gente tem mais preparo para bater de frente. E aí começamos a descascar em cima deles. Começamos a descascar veementemente, fortemente, mostrando o quanto que eles estão errados. Porque como evangélicos, eles podem chegar e, no caso, ofender as pessoas. Você é um comunista, você pertence ao diabo, você está errada, você é assim. Isso não faz parte, isso não procede com a conduta evangélica, com o padrão de Deus. Mas aquele discurso de ódio que está vindo lá de Brasília, do gabinete do ódio, está encontrando no coração deles o quê? Está encontrando um lugar. Porque a palavra não vai de encontro. A palavra que é dita lá em Brasília vai ao encontro deles. Porque existe uma diferença entre ir de encontro e ir ao encontro. Aquelas palavras que saem lá, né, aquelas torpezas, que o que vem de lá só vem torpeza. Mas aquelas torpezas acham no coração deles lugar. E eles ficam disseminando. Por quê? Tem um líder deles, tem vários líderes que também disseminam esse ódio. Não conseguem conversar com as pessoas, não conseguem dialogar com as pessoas, não conseguem falar com as pessoas, discriminam as pessoas. Eu botei lá uma foto de uma pessoa aqui, de uma mulher trans, que foi eleita vereadora em Niterói. Irmão, massacre. Hoje em dia, a gente não pode nem mais postar nada. Se você postar alguma coisa com relação a homossexuais, seja lá o que for, meu irmão, eles vêm com todo o ódio comum dos evangélicos, mas vêm descendo a pedrada. Só que aqui eles vão encontrar a resposta, lógico, né? Mas você não pode nem mais postar nada, porque eles consideram que tudo isso faz parte do diabo. É uma coisa demoníaca. Então eles não sabem conviver com as pessoas. Eu posso até discordar das situações, mas eu tenho que respeitar as pessoas. É um processo.
Então, nós precisamos acabar com esse ódio, mostrar para eles lá, para os políticos, que eles não nos dominam, mas somos nós que vamos, no caso, ditar as regras. Nós não queremos mais isso. Bolsonaro chega aí e fala para o povo, vai trabalhar, tem que trabalhar, a economia não pode parar. Sabe quantas horas Bolsonaro trabalha por dia? 3 horas por dia. Muito, 3 horas e meia. Na crise do coronavírus, nem gabinete ele conseguiu um gabinete de crise, como fez o Rodrigo Neves aqui em Niterói, nem isso ele fez. Nem isso ele fez para poder chegar. E os que quiseram trabalhar, que foi o Mandetta e o Tais, ele botou para correr. E esse que está aí agora, esse pau mandado dele, o Sargento Garcia, né, que está lá, o Pazuello, o Sargento Garcia, esse dia também estava coronavírus, ele foi lá acordar o cara no hospital para falar, né, que ele tinha que falar que ele estava bem. Quer dizer, o que você pode esperar de um cara desse? O cara não respeita nem o momento que a pessoa está sofrendo. O coronavírus é uma doença muito séria. Não é uma coisa assim que se possa brincar. Mas ele nem respeitar a dor, o sofrimento do ministro dele, ele conseguiu. Então, esse cara dissemina o quê? Vai disseminar sempre esse ódio. Agora, então, vai começar daqui. Porque, vamos ver como é que vai ficar esse segundo turno. Já perdeu na maioria aí das eleições. Então, logicamente que a gente vai ter mais ódios por aí. Então, meu povo, a reflexão sobre tudo que está acontecendo nós temos que deixar o ódio de lado, precisamos nos unir, entender que nós somos um só povo, uma só raça, entendeu? Lá no cemitério não tem distinção, entendeu? Está tudo no mesmo lugar, não importa, vai ficar, se muito, até os 125 anos, e quando morrer, é tudo a mesma coisa. Então, essa é a nossa reflexão, e nós vamos, começar a fazer essa perspectiva, porque a tecnologia ela é muito boa, mas ela está deixando o nosso coração muito empedernido. Nós estamos ficando muito cruéis. As coisas hoje em dia, algumas coisas que antigamente chocavam, já não está mais chocando. Nós já estamos nos acostumando com o próprio, né? Já estamos nos acostumando com certos tipos de crimes, de práticas. Nós já estamos nos acostumando com certas coisas que a gente não se acostumava. Hoje você vê uma pessoa morta, tem gente que vai até lá, revira. Quando você falava, fulano morreu lá, meu Deus do céu, no desespero, um já entrava, aquele clima pesado. E hoje em dia, o cara tá morto ali, ninguém tá comendo, né? Você vê que a coisa tá braba. As pessoas estão almoçando, querendo saber do que tá aí, o que tá acontecendo. Então, meu povo, se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos que essas cenas que a gente viu aí não se repitam, é necessário, então, começar uma mudança dentro da gente. Começar a combater isso aí, não aceitar, evite pessoas que sejam negativas, pessoas ruins, pessoas que têm discurso do ódio, pessoas que são preconceituosas, pessoas que não aceitam o raciocínio do outro, pessoas que são ditadoras. Começa a se afastar. Nós temos que nos cercar de pessoas boas, pessoas que vão contribuir e pessoas que vão nos ajudar a gente ser um bom e um excelente de um ser humano. Tá bom, meu povo? A gente agora são 3 horas e 7 minutos. Vamos botar mais uma música aí para poder alegrar essa tarde de sábado. E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente